Voltamos com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Com apoio do Supermercados Araújo, também da Ucauto Peças e do Nando Cabeleireiros, eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o Eduardo Castro. Ele é representante das Testemunhas de Jeová, que viveram um domingo de festa, né? E nós vamos falar exatamente sobre isso. Algumas matérias foram divulgadas nos sites, nos jornais, e a gente, evidentemente, traz para você em primeira mão, em termos de programa de TV, um assunto importantíssimo, até porque as Testemunhas de Jeová estão em quase 240 países, 239 precisamente. No Brasil são mais de 800 mil seguidores, tá? E o Eduardo, ele é técnico em eletrônica e também intérprete de Libras, tá? A gente vai falar aqui sobre o que aconteceu. Seja bem-vindo, Eduardo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Tudo em paz? Tudo em paz. Então... Eduardo, como eu falei agora há pouco, vocês viveram um momento único no domingo, né? Um dia de festa, e aí um lançamento que vocês chamam a nova versão da Bíblia. Isso, nós tivemos mais a moderna, versão revisada da tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Tivemos um evento em que mais de 1.100.000 pessoas estiveram presentes em vários salões do reino espalhados através do Brasil, e foi transmitido pela internet. Tivemos a visita de um membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová na sede de Nova York, visitou a sede do Brasil, que fica em Cesarolange, interior de São Paulo, e houve o lançamento dessa Bíblia revisada, a tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada. Muito bem, você pode até ir mostrando aí algumas das novidades. Primeiro de tudo, eu queria que você me explicasse qual o principal objetivo dessas mudanças, dessas evoluções, evidentemente. Exatamente. Então, a Bíblia, a tradução Novo Mundo da Bíblia Sagrada, foi lançada em inglês em 1950. Em português, saiu em 1967. Então, a língua portuguesa, com o passar do tempo, ela vai havendo mudanças no vocabulário. Isso. Então, teve que ter uma tradução mais atualizada da Bíblia, uma revisão. E também foram encontrados vários manuscritos bíblicos e rolos que ajudou no entendimento de vários trechos da Bíblia. Entendi. Inclusive, foi acrescentado mais 6 vezes o nome de Deus, Jeová, na Bíblia. Por exemplo, em Juízes 19:18, 1 Samuel 2:25 e outros trechos do texto de 1 Samuel que nos manuscritos antigos continham o nome de Deus, Jeová. Então, dessa forma, ficou mais fácil de entender, fazer pesquisa e ter o estudo da Bíblia. Assim como outras religiões, as Testemunhas de Jeová surgiram também nos Estados Unidos, ou seja, com mais frequência? Então, na Era Moderna, em 1879, um grupo de estudantes da Bíblia iniciou nos Estados Unidos. Só que a Bíblia já menciona que fiéis servos de Deus no passado, como Abel, era uma pessoa que era testemunha, né? Fiel testemunha de Jeová. E a Bíblia diz em Revelação, Apocalipse, né? Que as pessoas que entendem, que estudam a palavra de Deus também são testemunhas. Então, nós como testemunhas de Jeová estamos nesse esforço de divulgar os ensinamentos da Bíblia, e agora com a nossa Bíblia revisada também. Eu estava vendo agora há pouco na internet, nos últimos 10 anos houve um acréscimo de mais de 3 milhões de pessoas que resolveram seguir então as Testemunhas de Jeová. Viraram testemunhos também de Jeová. Em média 5 milhões por semana, ou seja, há um crescimento contínuo, né, Exato, nós temos um esforço de ir na casa das pessoas, né, e oferecer o estudo bíblico para a pessoa ter um melhor entendimento da palavra de Deus, né? E muitas pessoas estão aceitando. E aqui na nossa região há uma grande aceitação de pessoas para estudar a palavra de Deus, a Bíblia, e esse é o nosso esforço, né? De estudar a palavra de Deus e colocar à disposição das pessoas também. Quem está nos assistindo, as pessoas que estão nos assistindo, sejam católicos, evangélicos ou que não professam nenhum credo religioso, pelo menos a maioria já deve ter recebido, sobretudo nas manhãs de domingo em suas casas, a visita de membros, né, de Testemunhas de Jeová. Até bem pouco tempo eles distribuíram aqueles
os folhetos, e era cobrado uma taxa. Nos últimos meses, pelo menos até lá em casa, não cobram mais, é distribuído de forma gratuita. No entanto, se a pessoa quiser dar alguma coisa em troca, eles recebem sem nenhum problema. Por que essa mudança? Agora não exige mais o pagamento? Então, para você ter uma ideia, a própria Bíblia, lançada domingo, mais de 1 milhão de pessoas assistiram, então o arranjo era distribuir uma para cada pessoa. Então distribuíam-se cerca de mais de 1 milhão de Bíblias nesse domingo e foi donativo. A pessoa que quisesse ajudar, tem caixa de donativo no salão e a pessoa pode colocar a quantia que desejar. E dessa forma, isso tem funcionado muito bem, mantido o funcionamento das gráficas, das produções, da distribuição, do custo que há numa publicação bíblica, né? E com isso consegue divulgar a mensagem para mais pessoas ao redor da Terra, né? Países. O que me chama a atenção, Eduardo, é que vocês exploram temas da atualidade com foco no que está na Bíblia, que assuntos que chamam a atenção de todo mundo, né? Isso é um meio que vocês encontram para chamar a atenção das pessoas para determinados temas sobre questão ambiental, a questão da violência, da crise conjugal, enfim. Exato. Inclusive, esse é um das coisas interessantes que eu gostei nessa Bíblia, né? Aqui no índice, no começo da Bíblia, tem 20 perguntas que ela responde e traz na própria Bíblia a resposta. Por exemplo, na pergunta número 17, como a Bíblia pode ajudar a sua família? Então traz textos bíblicos, né? Como cada um na casa, o pai, a mãe, o filho, pode fazer a sua parte para ter uma vida em paz e felicidade na família. Então a gente procura ajudar as pessoas a também ter uma vida feliz em família e com Deus. Assim a família vai ser mais em paz, né? Eduardo, aqui na América, não sei se a pergunta está à sua altura, aqui na América Latina, na América do Sul, melhor dizendo, quais os países onde a presença da Testemunha de Jeová é mais forte, além do Brasil? Na América Latina, temos o México também, né? América do Sul, o México tem muitas Testemunhas de Jeová, né? Mais de 800 mil, né? Mais que o Brasil até por enquanto. Entendi. Mas no Brasil, a terceira população de Testemunha de Jeová no mundo, o primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o México, o terceiro é o Brasil. Mas a grande presença de Testemunha de Jeová na Argentina, na Colômbia e os países da América do Sul em geral. Você é paulista da capital? Eu sou paulista da capital. Capital. Está aqui há mais de um ano, mais de um ano. 1 ano e 1 mês. Estamos aqui em Rio Branco. Em Rio Branco. E como é que você vê essa mudança de Rio Branco, de São Paulo para Rio Branco, do ponto de vista da pregação da Bíblia? Eu gostei. Aqui as pessoas são muito receptivas, né? No meu foco mais é dar ensino da Bíblia para as pessoas que são surdas. Há muitas pessoas surdas que têm aceitado, né, esse estudo da Bíblia, né? E eu tenho surtido bom êxito a mudança para cá, né? E as pessoas recebem muito bem a mensagem da Bíblia. Eu estou gostando muito aqui de Rio Branco. Me acostumei já aqui viver no Rio Branco, a capital do Acre. Eduardo, regularidade e persistência na pregação da palavra continuam a ser as principais características dos testemunhos de Jeová, das testemunhas, digo? Exatamente. Inclusive a Bíblia diz em Mateus 24:14, isso é um cumprimento de profecias bíblicas, né? Diz o seguinte, e essas boas novas do reino de Deus serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Então, um dos sinais dos últimos dias seria a pregação das boas novas. E nós estamos seguindo as orientações de Jesus e pregando de casa em casa, de aldeia em aldeia, por assim dizer. Vocês receberam e continuam a receber várias críticas, questionamentos pelo fato de vocês não admitirem a transfusão sanguínea. Por quê? Exato. Com respeito ao sangue e outras perguntas bíblicas que as pessoas podem ter, nós temos o nosso site, o jw.org, que tem promenorizado nos textos bíblicos qual a orientação bíblica, por que nós tomamos tal ação, atitude, e convido a todos, você e também nossos amigos, ouvintes, a consultar o www.jw.org, que essas perguntas e outras têm pormenorizado uma explicação bem prática
e que as pessoas podem entender melhor sobre esses pontos. Os Jeová entendem como um pecado, então, a transfusão? Exatamente. Mas a pessoa poderá ir em sua casa ler no site jw.org para ter essa resposta. Tem textos da Bíblia que a pessoa pode ver na sua própria Bíblia. Mas só para completar, e o que fazer no caso que requer, então, a transfusão sanguínea para determinado tipo de cirurgias? Há tratamentos alternativos. Nós queremos os melhores tratamentos, né? E há médicos dispostos a fazer esses tratamentos, né? E há remédios que ajudam na recuperação do corpo, dependendo de cada situação, né? E tem sido muito bem aceito, né? Ao redor do Brasil, hospitais têm adquirido máquinas, como uma máquina de recuperação intraoperatória. Então, existe uma máquina que o sangue da pessoa sai, faz a limpeza e retorna para o próprio braço da pessoa, outro braço. Aí continua a circulação, né? Há tratamentos, quando a pessoa faz a cirurgia, se há sangramentos, existe clorifibrina, que diminui a hemorragia, eritropoetina recombinante, que é um remédio, um hormônio sintético, que estimula a medula óssea a fazer glóbulos vermelhos. Então, esses e outros tratamentos modernos estão à disposição de todos, né? E mais detalhes, as pessoas podem fazer pesquisa, que existe todos esses tratamentos disponíveis a toda a população. Vocês continuam a defender a paz, a harmonia entre os povos. Exato. Isso no mundo inteiro. No entanto, a violência cresce e cresce de forma assustadora, de forma muito rápida. Como é que fica, Eduardo? Como é que você vê essa luta do bem contra o mal? Exato. A Bíblia já diz em 2 Timóteo 3, 1 a 5, que nos últimos dias as pessoas serão amantes de si mesmas, despretensiosas, soberbos, gananciosas, blasfemadores. Então, não é de assustar para a gente que, infelizmente, a violência, a ganância, tem aumentado cada vez mais. É cumprimento das profecias bíblicas que o apóstolo Paulo escreveu na 2 Timóteo 3, 1 a 5. Então, isso não nos assusta. Mas nosso objetivo é levar esse conhecimento bíblico a toda a população. Eu, quando criança, eu sempre lia a Bíblia e acreditava em tudo. Sempre acreditei. Exceto em uma coisa. A questão da violência. Eu tinha 6, 7 anos, mas eu lembro. Quando falava da violência, filho contra filho, não, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Está aí. Está aí na nossa cara para todo mundo ver. É verdade. Quem não acreditava, está aí. Onde chegamos? Infelizmente a situação está assim. Não é, a gente fica aí triste quando vê cenas de violência, ou às vezes parte de amigos sofrem, né, desse tipo de coisas. Mas o que nos conforta é saber que em breve o reino de Jesus Cristo vai trazer paz mundial. A Bíblia diz em Daniel 2,44 que o reino de Jesus vai acabar com os reinos atuais. E ele vai reinar durante 1000 anos e a terra inteira vai viver em paz. Voltando ao domingo de festa, o Eduardo, o resultado obtido foi bom? Ou seja, correspondeu à expectativa de vocês ou foi além? Foi excelente. Foi excelente. Então, inclusive, a transmissão pela internet... Superou a expectativa. Superou as expectativas. Foi uma excelente transmissão aqui. As congregações da Testemunho de Jeová aqui no Acre tiveram uma boa transmissão em vários salões do reino, né? E foi distribuído um exemplar para cada pessoa que estava nas reuniões. Futuramente vamos receber mais exemplares, né? Para disponível aos públicos em geral, né? Que tiver interesse em aprender mais da Bíblia. E também foi lançado a versão revisão. Temos até aplicativos na internet, no site jw.org. Dá a versão para iOS, para Apple, né? E para Android. Dá para instalar no seu celular. Android. Você já tem no seu celular? Você poderia mostrar para a gente rapidinho? Eu acho que dá para pegar. Eu posso sim. Está aqui com... Isso. Passa aí então. Então, nós temos a Bíblia... Tá, então qual o primeiro passo para poder baixar então o aplicativo? Se for o aplicativo, se o seu celular for Android, isso, você vai ter que ir na Play Store e colocar JW Library. Então, em inglês, em português seria Library, com Y no final, né? Mas é uma palavra em inglês que significa biblioteca, Library. Então, JW Library. Aí você gratuitamente faz o download e coloca português, tradução da Bíblia. Aí você vai ter a sua Bíblia no seu celular, como aparece aqui no meu celular. Aí você pode
subir e descer e escolher o versículo bíblico que melhor. Só marca um aí, só para o pessoal ter mais uma noção da... Vamos ter uma ideia então. Então vamos supor que eu quero ver o livro de Mateus. Isso. Daí eu escolho o capítulo 24. Vamos lá. Vai abrir já. Aí está abrindo. Aí. Só que aqui está a versão inglesa. Deixa eu colocar em versão portuguesa. Daí, idiomas. Aí eu coloco aqui língua portuguesa. Não precisa de uma internet tão potente para ter acesso, não, para abrir os arquivos. Na realidade, a pessoa faz o download e já fica gravado no próprio celular. Não precisa mais fazer depois, só? Não. Deixa eu colocar aqui. Pronto. A pessoa vai abrindo na sua própria Bíblia, no próprio dispositivo eletrônico. Sim, Mateus capítulo 24. Só ergue mais um pouquinho, vai mostrando aí, Boca, rapidinho. Opa. Aí a pessoa, né? Por exemplo... A Bíblia na palma da mão. É a Bíblia na palma da mão. Modernidade. No tablet, no celular. Comodidade. Exato, né? E gratuitamente, disponível a todos, né? Então, no caso, essa Bíblia está disponível em vários idiomas e a pessoa que tem o seu celular em casa pode escutar, ler um pouquinho, né? Está no carro, no trânsito, vai lá, parou o carro um pouquinho para ler, né? Estacionou o carro, às vezes está esperando na sala de espera, lê a Bíblia no seu próprio dispositivo eletrônico. É muito prático para os nossos dias, não é verdade? Muito prático mesmo. Para encerrar a nossa entrevista, o Eduardo, no interior, proporcionalmente falando, onde os testemunhos de Jeová são mais fortes, tem mais frequência? No interior do estado do Acre ou do Brasil? Do estado do Acre. Do estado do Acre? Aqui eu ainda não visitei, mas em Cruzeiro do Sul temos bastante congregações das Testemunhas de Jeová. Já visitei cidades do interior, assim como Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre, né? Isso. Mas Sena Madureira ainda está uma congregação grande também, Feijó, e outros municípios também há congregações das Testemunhas de Jeová. E nós estamos no intuito de divulgar essa mensagem para todas as pessoas, quer pessoas que moram nas cidades maiores ou cidades pequenas, essa facilidade bíblica de ter o entendimento bíblico e o conhecimento que é importante, né? Chega com Deus, né? Ok. Eu conversei com o Eduardo Castro, representante das Testemunhas de Jeová aqui no nosso estado. Ele é técnico em eletrônica e intérprete de Libras. Tá? Eduardo, foi um prazer. Muito obrigado. Sucesso para vocês e parabéns pelo grande evento realizado. Muito obrigado. E pela modernidade, né? Também. Tá certo. Muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Elenilson Souza, ou Bill Souza, como ele é mais conhecido, presidente do Conselho Estadual de Saúde do Estado do Acre. Até já.